Antes de mais nada, eu preciso dar uma explicação aqui bastante rápida, é claro, de o que é um pseudônimo. O pseudônimo é basicamente quando um autor, um escritor, geralmente pessoas ligadas à classe artística, elaboram um outro nome para assinar suas obras. É basicamente isso. É quando alguém com um nome X resolve assinar com um nome Y. Seja por qualquer motivo, seja por uma mudança de estilo, seja por uma questão comercial, seja às vezes por uma brincadeira, e às vezes apenas para pregar uma peça no público. Existem vários motivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai falar de um pseudônimo. De um pseudônimo não muito famoso, mas que pertence a alguém realmente famoso. Hoje é o dia da gente falar de Richard Bachman. Bom, essa história aqui, ela é bastante curiosa. Ela sozinha, na minha opinião, já merecia um livro. E não à toa, a pessoa central é autor de um livro. Existem três personagens aqui. Um não existe, o outro existe e é incrivelmente famoso, e o terceiro, que inclusive eu julgo até mais importante que os outros dois, é absolutamente desconhecido. Existem várias formas de contar essa história e eu escolhi contá-la mais ou menos do meio para frente. Pois bem, obedecendo essa minha forma de raciocínio, a gente vai pular para o ano de 1984. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou usando esse termo de pular. Porque essa história começa bem antes de 1984. Pois bem, em 1984 foi publicado um livro chamado Thinner, lá nos Estados Unidos. Esse livro era o quinto livro de um autor chamado Richard Bachman. Richard Bachman tinha publicado em 1977 um livro chamado Rage. Em 1979, um livro chamado The Long Walk. E depois ele publicou mais três livros. The Road Work, Running Man e Thinner. Thinner foi o último. Pois bem, e lá nos Estados Unidos, dentre tantos leitores potenciais desses livros, existiu um cara, que era um leitor bastante assíduo desse tipo de obra, que era a obra que caminhava aí pelo terror e suspense, e ele também era dono de uma livraria, de uma pequena loja de livros, né? E esse cara era o Steve Brown. E daí, leitor assíduo que era, ele suspeitou de uma coisa, que o estilo desse Richard Bachman era muito, muito parecido com o estilo de um autor que naquela altura do campeonato já era famoso pra caramba, que era o Stephen King. Ele já tinha lido os outros livros do Bachman, já tinha lido alguns livros do Stephen King, e ele falou assim, caramba, meu, o estilo desses dois caras aqui tá muito parecido. E daí o que colocou uma pulga atrás da orelha do Steve Brown é que nos 4 primeiros livros do Richard Bachman não existia uma foto do autor. Existia sim uma pequena biografia que falava que ele era uma espécie de fazendeiro, um morador do estado de New Hampshire, e mais nada, né? Mostrava que e no último livro, no livro Thinner, tinha a foto dele, uma foto dele batido supostamente pela sua esposa. Mas aí ele falou, meu, tá muito esquisito isso. O que esse camarada resolveu fazer? Não basta ser leitor, viu, gente? Às vezes você tem que chafurdar nos meandros aí dos caminhos da literatura. Esse Steve Brown, ele foi na Livraria do Congresso dos Estados Unidos, que é, acredito, se eu não estiver falando bobagem, é a maior biblioteca do mundo, e é onde são feitos os registros dos livros publicados. Os livros são publicados
os registros desses livros vão para a Biblioteca do Congresso. Mais ou menos como aqui no Brasil. A partir do momento que você publica um livro, você tem o registro dele, e esse registro vai para a Biblioteca Nacional. Pois bem, lá, nesses documentos, ele começou a revirar esses registros, que são de acesso público, e ele descobriu que os livros do Richard Bachman tinham os seus direitos reservados ao Stephen King. E daí ele percebeu, ele descobriu que o Richard Bachman na realidade não existia, era um personagem fictício e era o pseudônimo do Stephen King. O que o Steve Brown fez? Ele pegou, ligou para a editora do Stephen King na época, em 1984, e comunicou o seu achado. Ele falou, eu descobri que o Richard Bachman é o Stephen King. E agora, o que a gente faz com essas palavras? Acredito que deu 10 ou 15 dias, o próprio Stephen King ligou para ele e falou para ele, falou assim, olha, bem, já que você descobriu, pode escrever um artigo aí e colocar nos jornais, dizendo que você descobriu isso e que vai virar notícia. E o Steve Brown fez isso. Ele escreveu mesmo, saiu nos jornais da época, causou um impacto no meio literário, né? E a partir de então, a partir de 1984, foi-se descoberto que o Stephen King possuía um pseudônimo e que esse pseudônimo se chamava Richard Bachman. Pois bem, como eu falei, eu comecei a história do meio para o final. Esse parece o final da história, mas não é. Mas agora a gente tem que voltar para o começo. Que é o seguinte, do porquê que o Stephen King resolveu criar um pseudônimo. E para isso a gente tem que voltar no tempo. Eu falei que eu tinha começado em 1984. A gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar mais ou menos para 1974. 74 é um bom ano. Porque em 1974, o Stephen King publica o seu primeiro livro, que é Carrie, a Estranha, que foi muito bem aceito para um autor de primeira viagem, é o primeiro livro dele. Ele foi muito bem aceito e no ano seguinte ele publica um outro livro, que se não me engano chama-se Salem's Lot, que veio para o Brasil com o título de A Hora do Vampiro. E depois, em 1977, ele publica um dos seus maiores sucessos, que é The Shining, ou O Iluminado, como chegou aqui no Brasil. Só que nessa época, entre esses três livros, entre 1974 e 1977, a editora do Stephen King já tinha percebido que ele era uma receita de sucesso, só que naquele momento o Stephen King era o que a indústria chama de um autor lento, que é o autor que publica, em média, um livro por ano. Ele era um autor lento para os julgamentos da época, né? E daí a editora chegou para ele e falou assim, escuta, cara, você não consegue publicar mais de um livro por ano? Seus livros vendem bem, né? Nós estamos tratando aqui de mercadoria, não é de qualidade literária. Você coloca na prateleira, vende, escreve mais coisas aí. E daí o Stephen King falou assim, não, beleza, eu consigo ser mais rápido. Mas só que eu tenho um certo receio de contaminar o mercado com o meu nome, sabe? De saturar o mercado. O termo é esse, saturação. E daí, nessa época, ele teve a feliz ideia de falar assim, não, eu vou continuar escrevendo, só que eu vou criar um pseudônimo. Falou para a editora falou assim, tudo bem. Um pouco a contragosto, talvez, né? Porque o Stephen King já tinha um renome, já tinha um carimbo muito forte. E daí ele ia criar um pseudônimo que, via de regra, não teria tanto aporte comercial, vamos dizer assim. E a gente tem que deixar claro aqui que o motivo, o cerne da discussão, é que o Stephen King, ao contrário de outros autores, como por exemplo a Clarice Lispector, o Nelson Rodrigues, a Joanne Rowling, autora do Harry Potter, e tantos outros que têm pseudônimos, se você não sabe, essas pessoas têm pseudônimos.
eles o fizeram não por uma questão comercial, mas por uma questão pessoal, de que eles tinham vontade de escrever textos diferentes dos estilos que eles já escreviam, mas eles tinham receio de associar aquele outro estilo ao seu nome. Então eles criavam pseudônimos para escrever com certa liberdade em estilos diferentes. O Stephen King não foi isso. O Stephen King foi um motivo estritamente comercial, para o mercado não ficar saturado com o nome dele. Pois bem, ele cria o pseudônimo, mas não teve nenhum tipo de preocupação de mudança de estilo ou mesmo de mudança de arquitetura textual, que quem convive com livros percebe que certo autor tem um jeito de escrever, outro autor tem outro jeito de escrever, de modo que conforme você vai ficando calejado, você percebe que existe a marca de determinado autor sem nem ao mesmo você ter visto na contracapa de qual autor que é. Cada autor tem um estilo de escrita. E o Stephen King tem o seu estilo. E ele não teve receio algum em camuflar esse estilo nos livros do Richard Bachman. Tanto não teve que um leitor um pouco mais cuidadoso, um pouco mais observador, matou que era o mesmo cara. E daí então, depois que o Stephen King foi descoberto, em 1984, ele chegou a falar para a imprensa que ele criou o Richard Bachman para fazer um teste consigo mesmo, para saber se os livros dele vendiam bem por conta da qualidade do texto ou unicamente por uma questão de sorte. Depois se foi descoberto que não era só isso. Até poderia ser, talvez. Talvez a gente consiga engolir isso aí. Mas a verdade é que existia um tino comercial. Até aquele momento, em 1984, o Richard Bachman ele era tido como um autor bastante, vamos chamar assim, um autor subterrâneo. Não era muito conhecido, era conhecido apenas daquelas pessoas que são mais ratos de biblioteca mesmo. Naquela altura do campeonato, até então, o último livro dele, o Thinner, que eu não sei se foi lançado no Brasil, viu? Não sei, eu procurei esse livro aqui no Brasil e não encontrei. Se caso alguém já leu ou se sabe que existe essa versão em português, por favor, deixe nos comentários que eu realmente não encontrei. Os outros, eu tenho certeza que foram publicados, né? Então, esse livro Thinner, até 1984, ele tinha vendido 28 mil cópias. Um bom número, mas nada comparado com os números que Stephen King estava acostumado a fazer. Pois bem, quando foi descoberto que o Richard Bachman era um pseudônimo do Stephen King, as vendas do livro de Bachman aumentaram em 3 vezes. Ou seja, as pessoas compravam o livro do Richard Bachman por saberem que agora era o Stephen King que os escrevia, né? Vamos caminhar para o final da história então, porque senão isso aqui vai ficar interminável e existem muito mais coisas para serem faladas sobre esse pseudônimo, mas que seguramente vão ficar para outro livro. Conclusão da ópera. A partir de 84, o Richard Bachman fica conhecido como pseudônimo do Stephen King. Em 1985, o Stephen King publica um livro chamado Misery, que veio para o Brasil com o nome de Angústia, se não me falha a memória, onde originalmente esse livro era para ser publicado sob o pseudônimo de Richard Bachman. Como ele tinha sido descoberto, o Stephen King resolveu publicar com o nome dele mesmo. Posteriormente, em 1996, o Stephen King publica mais um livro sob o pseudônimo do Richard Bachman, que com o nome de The Regulators, que veio para o Brasil, acredito que como Os Reguladores. E nesse livro é falado que é uma publicação póstuma, ou seja, o Richard Bachman tinha morrido. E é falado na contracapa desse livro que, de fato, Richard Bachman morreu em 1985, eu acho que vítima de câncer, de alguma coisa assim. Obviamente, uma biografia inventada pelo Stephen King para justificar
a ausência desse autor ao longo de todos esses anos, né? Não contente com isso, o Stephen King, em 2007, publica mais um livro póstumo do Richard Bachman, que é o livro Blaze, que eu não sei se tem no Brasil também, não sei se teve tradução aqui no Brasil. E daí, se caso você é um autor, é um leitor um pouco mais cuidadoso e que porventura tenha colocado as mãos em um livro bastante específico, escrito sob o pseudônimo do Richard Bachman, que foi o próprio Thinner mesmo, em 1984, mas isso eu acredito que nas primeiras versões apenas, nas versões que ainda não se sabia que o Stephen King era o autor. Existe uma foto na contracapa, uma foto real de um homem ali, tido como Richard Bachman. E daí fica a pergunta, quem era afinal esse sujeito? Era um homem real. Era um homem real, chamado inclusive Richard Manuel. Tem até uma coincidência de nomes aí. E esse homem, ele era uma espécie de agente de seguros do editor do Stephen King à época. E daí ambos concordaram que ele tinha cara de escritor. Então, perguntaram para ele se podia bater a foto para colocar no livro, ele permitiu, bateram a foto, colocaram no livro e enganaram muitos leitores durante um bom tempo. Até que o Steve Brown descobriu toda a história que eu narrei aqui para vocês. E uma curiosidade, dos 5 livros lançados sob o pseudônimo de Richard Bachman, o primeiro, aquele de 1977, chamado Rage, foi um livro que, inclusive, eu acredito que teve tradução para o Brasil, veio como Ódio. Eu lembro que eu li em português esse livro. É Ódio, esse título. É um livro que, assim que foram registradas aquelas imagens horrendas no massacre do Colégio Columbine, nos anos 1990, creio que no começo da década de 90, foi isso? Os 2 meninos que causaram aquele massacre todo, se mataram, inclusive, no final, eles tinham uma cópia desse livro, porque esse livro narra basicamente a história de um estudante que invade a escola armado e protagoniza um massacre. Então esses meninos supostamente se inspiraram nesse livro porque a carta de despedida deles para a família foi escrita na contracapa desse livro. O Stephen King, ao saber dessa história, mandou retirar todos os livros Rage das livrarias, das prateleiras, e até onde eu saiba, esse livro nunca mais foi editado. Acredito que foi fechado para futuras edições, se eu não estiver falando besteira. Se alguém já viu esse livro, se alguém chegou a comprar esse livro, também seria muito bacana deixar nos comentários, porque eu não sei. Quando eu li esse livro, eu li uma cópia online dele, eu não tive acesso à mídia física. E então nós caminhamos para o final da história, onde Richard Bachman oficialmente é o autor de 7 livros do Stephen King, onde hoje todo mundo já sabe que Richard Bachman é Stephen King. E por final, eu deixo aqui o meu comentário e a minha pergunta. Você já leu algum livro do Richard Bachman? Você percebe algum tipo de diferença no estilo entre Richard Bachman e Stephen King? Você achou que foi uma boa ideia do Stephen King criar esse pseudônimo? Eu, pessoalmente, li apenas um livro do Richard Bachman, só o primeiro. E me pareceu uma estratégia comercial bastante vantajosa para o Stephen King, porque aí ele não fez sucesso apenas com os livros dele, ele passou a fazer sucesso também com os livros do Richard Bachman, que na prática são livros dele também.